Olá, meus amados irmãos, em Jesus, um bom dia, um excelente sábado para todos nós. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro do Evangelho Diário, momento esse que nos colocamos aqui de coração e pensamento elevado até a Deus nosso Pai. Meus irmãos, é com muito carinho que nós convidamos a Jesus para nos abençoar, para nos amparar, para segurar em nossas mãos, para mais um dia em nossa vida. Entreguemos o nosso coração nas mãos de Jesus. Entreguemos a nossa vida nas mãos do Cristo. E confiemos que a vontade de Deus é soberana e perfeita. Meus irmãos, são com essas palavras que eu agradeço a todos por estarmos aqui hoje e convido para a gente iniciar a nossa reflexão, o nosso tema para o nosso dia, reflexão de número 47 do livro Um Minuto com Chico Xavier. Hoje a nossa reflexão é de Emmanuel e hoje a mensagem que ele traz para nós é uma mensagem muito especial, porque é uma mensagem que vem falar ao nosso coração. Emmanuel coloca: o mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Meus irmãos, Emmanuel diz que o nosso mundo interior ele é uma fonte. E dessa fonte jorra e reflete todas as nossas atitudes, comportamentos, palavras, intenções e pensamentos. Basta pensarmos o que é uma fonte, não é mesmo? Vamos pensar em uma fonte de água. Ela começa ali pequenininha, aquela fonte de água, escondidinha ali em meio a toda aquela mata, por exemplo. E essa pequena fonte de água vai caindo, 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 até, meus irmãos, seguir um percurso e ali nós encontrarmos logo à frente um grande rio que reflete essa fonte de água. A mesma coisa é a fonte das nossas intenções do coração. As nossas intenções partem da fonte do nosso coração. E ela vai refletir em nosso comportamento, em nosso pensamento, em nossas palavras, na forma como a gente enxerga o outro, na forma como tratamos o outro, na forma como fazemos escolhas em nossa vida. Tem a ver com essa fonte interior dentro de nós. Então, já dizia Jesus sobre o tesouro que é o coração. Porque do bom coração nós teremos boas intenções, bons comportamentos. Mas de um coração ainda muito dominado pelas sombras, nós teremos intenções e comportamentos que vão refletir todas essas ervas daninhas que habitam na nossa alma. Diante dessas palavras de Emmanuel, eu me lembrei, na verdade, eu queria trazer aqui para nós de um trecho da carta de Tiago. E nesta carta de Tiago, meus irmãos, no capítulo 3, versículo 9 a 12, nós temos ali um recorte muito especial que nos convida a pensar realmente sobre como que habita dentro de nós reflete muito no que exteriorizamos. E Tiago não apenas diz sobre isso, mas ele nos convida
a olharmos para essas condutas, porque são essas condutas que vão refletir a fonte do coração. Então, eu gostaria de ler aqui para nós, é um trecho curto dessa carta dele, em que Tiago diz: olha só, com a língua bendizemos ao Senhor e o Pai, e com ela também amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Dessa mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, isto não está certo. Acaso podem brotar da mesma fonte água doce e água amarga? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Essas palavras de Tiago parecem bem um desabafo de algo que ele vinha observando, provavelmente. E eu queria passar trecho a trecho aqui dessa carta dele para trazermos para o nosso dia a dia, para a nossa realidade de hoje. Tiago coloca aqui: primeira coisa, com a língua bendizemos ao Senhor, e com ela também amaldiçoamos os homens. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não está certo. Tiago escreve isso. E o que ele quer dizer aqui? Que nós somos muito incoerentes, na verdade. Muito incoerentes. E devido a essa incoerência das nossas ações, fica difícil olhar a fonte do coração. Porque ao mesmo tempo que a gente eleva o coração em Deus e proclama palavras tão lindas a Deus, a gente também usa essa mesma boca para falar mal do outro. É isso que Tiago está colocando. Olha, ele fala isso não está certo, é como se ele estivesse desabafando e falando, olha a incoerência que nós vivemos. Nós usamos as palavras para falar e bendizer a Deus, mas também usamos as palavras para amaldiçoar as pessoas. Amaldiçoar aqui fala mal, criticar, fazer o mal através das palavras. As mesmas mãos que nós colocamos postas para a oração a Deus são as mãos que às vezes se praticam mal. Então, olha essa incoerência muitas vezes que nós vivemos. Os mesmos olhos que leem uma obra espírita e que buscam ali algo melhor nesse livro, num evangelho, são os mesmos olhos que olham com julgamento para o outro. Diante disso, o que habita no coração? E aí que é o ponto que Tiago chega aqui nessa carta. Porque ele coloca, acaso pode brotar da mesma fonte de água, água doce e água amarga? É o que nós estamos falando aqui, a fonte do coração. Ao mesmo tempo, brota luz e sombra? Ao mesmo tempo, não tem como. Uma fonte de água, ao mesmo tempo, pode brotar água doce e água amarga? Ele coloca. Não. Uma árvore, ao mesmo tempo, pode frutificar laranja e, ao mesmo tempo, frutificar limão? Não. Não pode. Ou é um, é outro. A fonte de água é uma, é outra. O nosso coração é a mesma coisa. Uma atitude nossa, ou ela está revestida do bem, ou ela está revestida do mal. E aí analisemos as nossas atitudes ao longo de todo o dia. Vamos pegar por dia, que eu acho que fica mais fácil. Ao longo de todo o dia, vamos pensar ontem, sexta-feira. Ao longo da sexta-feira, as nossas atitudes refletiram mais o bem ou o mal? Aí nós conseguimos mensurar como que está a fonte do nosso coração. O que está partindo daqui de dentro? Meus amados irmãos, busquemos purificar a fonte da alma.
nas águas cristalinas de Jesus. Não é fácil porque nós vivemos, sim, todos nós vivemos ainda sombra, luz, esse caminho, assim, humildade, egoísmo. A gente ainda tá meio cá, meio lá, tentando construir as virtudes e vencendo as sombras. Todos nós estamos nesta situação. Por isso eu falo, oremos a Jesus, pedindo muita força, para a gente purificar a fonte do nosso coração. Olha, meus irmãos, nós precisamos nos conhecer. E nos conhecer significa conhecer essa fonte aqui, as raízes da nossa alma, sabe o que está florescendo aqui de dentro? E muitas vezes nós vemos aí diversas formas de nos conhecer. Tem diversas formas. Olha para dentro de si, medita, ora, cuida do seu íntimo. Tem várias formas aí que a gente vê, fala sobre se conhecer, sobre olhar para dentro de si. Mas nós temos que pensar o seguinte: a gente só vai se conhecer verdadeiramente quando a gente se aproximar de Deus. Porque quem nos criou foi Deus. Ele sabe a nossa essência. Nós não sabemos. Então, se nos aproximamos de Deus, conheceremos quem somos. O quanto podemos fazer de bom. O quanto temos coisas aqui dentro boas que nós nem conhecemos. E o quanto essa fonte que parte de dentro da alma, ela pode ser uma fonte pura e cristalina. Para conhecermos a fonte das nossas intenções, para nos melhorarmos, aproximemos de Deus. E esse caminho de aproximar-se de Deus é também através de Jesus. Porque o Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, aproximando de Jesus, nós conhecemos quem somos. Aproximando de Jesus, a gente tem um olhar muito mais lúcido de como a nossa alma está e como está a fonte do nosso coração. Caso contrário, no mundo material, só teremos ilusão de que somos algo que não somos. Aproximemos de Jesus para conhecer a fonte que habita dentro da nossa alma e que está comandando as nossas intenções. Hoje eu encerro por aqui o nosso encontro deste sábado, convidando a todos para buscarmos viver um pouco mais essas palavras, agradecendo a todos os irmãos por estarem aqui conosco, partilhando desse momento. E lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus. Que assim seja.